o tema sobre o qual a gente vai falar hoje é sobre a educação, então, os segredos que a escola não ensina, né, mas deveria ensinar. Então, num primeiro momento, eu vou falar um pouquinho a partir exatamente da educação do ensino formal, da escola, do ensino tradicional, que ele é passado nas escolas, e depois fazer, então, esse paralelo com o ensino da nossa empresa. Então, uma das coisas que eu começo ali falando, que o ensino formal, ele é baseado na transmissão de conhecimento. E muito dentro daquela ideia, que vem de muito tempo, que, no caso, o professor, ele é o detentor do conhecimento e o aluno, exatamente, ele vai à escola para aprender. Então, o professor, ele tem o conhecimento, ele ensina, e o aluno que não tem o conhecimento, ele precisa aprender. Só que isso, com o surgimento da tecnologia, da internet e tudo, o conhecimento hoje ele é bem mais fácil de ser conseguido, ou seja, está ao alcance de todos, e isso até faz com que esse ensino formal, esse ensino tradicional, passe por uma crise, né? Porque a criança, o adolescente, o jovem, na verdade, para conseguir o conhecimento, ele não precisa da escola, ele não precisa necessariamente do professor. Então, isso é uma coisa que nós estamos entendendo dentro da escola, que é preciso repensar, e o professor, ele, na verdade, deve ser alguém que ajuda o aluno a buscar o conhecimento da melhor forma e selecionar, porque, na verdade, é assim, ó, aqui eu preciso também deixar claro, no caso, uma coisa é informação, e informação hoje tem em tudo que lugar que você busca, tem muito, né? Mas ter o conhecimento e, a partir do conhecimento, a sabedoria, isso que o professor, no caso, precisa ajudar, mas é uma dificuldade que está ainda passando por um processo, né? Aqui eu tenho algumas frases que eu retirei do livro do Flávio Augusto da Silva, que é o Geração de Valor 2, que eu achei muito interessante, né? E até coloquei no final dos slides da referência bibliográfica, onde ele fala que os que foram criados dentro do sistema de ensino formal aprenderam a viver dentro de uma gaiola corporativa. E aí ele usa uma linguagem que ele fala em comendo porção de alpiste colocada no pratinho todo mês. O que seria essa porção de alpiste? É o salário. Então, no caso, nós vendemos o salário, a nossa força de trabalho, as nossas horas de trabalho, em troca de um salário no fim do mês. E aí ele diz, como eles só conheceram esse modelo de vida, acredito que não há escolha, e por isso tem muito medo de bater asas e voar. Assim continua ali dentro, conformando-se cada vez mais com planos menores e bem diferentes daqueles que um dia sonharam. Então, isso é uma das dificuldades até de nós conseguirmos trazer mais pessoas para essa nossa rede, para esse nosso empreendimento, que é tão grandioso, tão maravilhoso, que traz tantas oportunidades, mas em função dessa mentalidade que o sistema gerou. Quer dizer, uma coisa muito formal, como se tudo fosse pronto, definido, e se não houvesse possibilidade de mudança, né? Então, a educação tradicional, na maioria dos casos, ela é focada em quê? Passar conteúdos, teorias, sem uma relação, uma conexão com a prática. Então, isso também a educação formal carece, né? Claro que existem iniciativas, existem muitas escolas, professores estão procurando fazer isso, né? Mas, no geral, falta essa relação, um ensino desconectado da prática, né? E aqui trouxe uma imagem que ilustra bastante essa falta de conexão, onde a professora fala assim, ó, hoje vamos falar sobre o meio ambiente. E aí ela coloca, aqui temos a foto de uma árvore. Só que o que está aparecendo ali na imagem não é a foto, é a árvore que o aluno está vendo lá fora, pela janela da sala de aula. Está vendo? E aí, olha a reação da professora. Lucas, para de olhar a janela e presta atenção na aula.
Essa é uma coisa que, infelizmente, a gente vivencia muito. Por exemplo, o aluno está prestando atenção, mas ele tem que olhar aquela árvore que a professora, o meio ambiente que a professora quer mostrar. Assim poderíamos citar tantos outros exemplos. Então, essa é uma dificuldade, de fato, existe, né? Aqui, duas imagens da escola de bastante tempo, séculos atrás, e a atual. O que muda, antes era preto e branco e agora colorido. O mesmo sistema, a mesma forma de organização, um atrás do outro. E isso é uma coisa que faz muitos anos que eu mudei na minha prática em sala de aula. A minha organização é em forma sala, as cadeiras, as mesas em forma de um U. Os alunos sentam um virado de frente para o outro. E o professor caminha entre esses, fica de frente, todos os alunos caminhando entre eles. Essa é uma prática que eu adotei faz muitos anos e hoje vários professores aqui no meu colégio, no colégio onde eu trabalho, né, não é meu, no colégio onde eu trabalho, também seguem esse formato, né, que, no meu entender, melhora bastante a relação professor-aluno. A escola tradicional ensina para arrumar um emprego. Isso que lá na frase inicial falava muito preso, né, a uma ideia, né. Então, estude, faça o ensino médio, procure uma faculdade, arrume um emprego e assim depois vai se aposentar. É assim que nós fomos educados. Para conseguir um emprego e trabalhar até se aposentar, como se isso fosse a única forma, né, de conseguir dinheiro e conseguir fazer a vida, né. O que o sistema convencional nos oferece? Isso é mais ou menos, né, esse número de 12 anos na sala de aula entre ensino fundamental e médio, mais 4 ou 5 na faculdade. Hoje tem faculdades com um período mais curto, à distância, né, em 2 anos, acaba se formando. E aí, em seguida, arruma um emprego, compra uma casa financiada por 30 anos e ali passa o resto da vida. Se acomoda nessa forma. Não é que isso esteja errado, mas assim, o que nós estamos tentando mostrar? Que existem outras possibilidades. Existe vida além disso, existe muitas outras, e nós estamos, através do negócio EMA, exatamente mostrando essa outra possibilidade, que quer trazer o quê? Liberdade e uma vida melhor, com mais satisfação, né? E aí, aquelas pessoas, no caso, que se atrevem a sair dessa linha de montagem, muitas vezes são taxadas de quê? De vagabundo, preguiçoso, iludido e até coisas piores. Isso o Flávio Augusto fala, e é o que a gente vê. Quantas vezes, por exemplo, as pessoas nos questionam ou dizem, mas o que você quer com isso? Teve um homem, faz pouco, ele me disse assim, você acredita nisso, que eles pagam isso? Não existe café de graça, né? Então, a gente que tenta procurar uma forma diferente, muitas vezes não é entendido, no caso, pela sociedade. Essas imagens aqui, vou mostrar agora numa sequência, a vida pode ser mais que isso. O que isso aqui mostra? Nascemos, estudamos, é outra imagem, nos formamos e arrumamos um emprego. Isso, a maioria da população passa por esse sistema. E aí, depois a aposentadoria do INSS, nós, no caso, eu sou servidor público, é uma previdência do Estado, e o final de depois, aqui há o destino último, né? Então, seria essa a trajetória normal, mas é possível fazer diferente. Então, aqui agora eu quero começar a mostrar exatamente o outro lado, uma possibilidade diferente, que nós podemos, como eu disse no início, trazer, levar para o sistema, para o ensino dentro das escolas. Aprender primeiro a ser, depois fazer, e, em consequência, nós vamos ter. Então, essas 3 palavras que a sociedade muitas vezes prega o contrário, ou mostra, na primeira é preciso ter, vale mais o ter. Não, primeiro nós precisamos ser. E aí o sistema educativo da EMO foca exatamente para isso. Nós precisamos ser
fazer, que é o agir, e em consequência vem o ter. Sistema da Amway. Algumas palavras que definem o sistema Amway, a educação, o ensino da Amway. Ele é coerente, porque aquilo que é pregado é baseado na prática, naquilo que as pessoas que ensinam estão fazendo, estão mostrando os resultados. Ele é humanista, valoriza o ser humano e é contínuo. O Bobadilla fala muito, né, que é um grande líder, né, ele fala muito, você começa, pode ser como jovem, e até o fim da vida continua estudando e aprendendo, né? E isso é o interessante, né? Como a gente costuma dizer, a gente aprende até o fim da vida, né? O ensino Amway, ele busca o desenvolvimento pessoal. Cada pessoa, por exemplo, vai se melhorando, vai se formando cada vez melhor como pessoa. Formação de empresários, líderes, e gera renda desde o início. No momento que a gente entra na Amway e começa a trabalhar, não precisa primeiro passar 3, 4 anos, como na faculdade, para depois começar. Ali a gente pode começar já a gerar renda desde o início, né? Não precisa formação para... Aqui, no caso, não precisa formação para exercer. Não é que, por exemplo, você não precisa ter formação para iniciar, para exercer, mas a Amway, através do INA, vai nos dando todas as ferramentas necessárias para nós irmos construindo a nossa formação, a nossa carreira. O ensino da Amway é autônomo em relação à aprendizagem. Cada um, por exemplo, faz seu próprio caminho, vai construindo numa relação com a prática, né? Tem foco no desenvolvimento de habilidades emocionais, formação de equipe e duplicação. Habilidades emocionais, aí eu novamente vou me referir ao Bobadilla. Bobadilla fala muito disso. A emoção, por exemplo, ele cita vários exemplos, né? Nós começamos a tomar atitudes, decisões de fazer o negócio, de crescer a partir da nossa emoção. A questão da formação de equipe, por isso que é Heder. O educador Clairton, ele até fez um vídeo, colocou no Story hoje, onde ele fala sobre o marketing de rede, né? É a equipe. E as pessoas, muitas vezes, por não entender o que é marketing de rede, o que é esse sistema, acabam não entrando, não fazendo parte, né? E a questão da duplicação, que é um dos segredos, né? Nós precisamos duplicar. E é para isso que estamos aprendendo e desenvolvendo o negócio, né? Levar cada vez mais pessoas a também entender isso e fazer parte. Quantos livros hoje estão disponíveis por orientação, né, dos educadores, dos líderes que nos ensinam, áudios que eles gravam, áudios a partir da experiência, da vivência dele, mostrando o resultado que eles estão tendo e nos ensinando para nós poder fazer o mesmo ou fazer diferente do nosso jeito, mas desde que não esqueçamos o básico, né? Não esqueçamos a essência, né? Os eventos que são fundamentais, seminários, convenções e outros, né? Que tudo isso está disponível para nós, para que os líderes ensinam, deu certo para eles e nós podemos fazer também. O marketing de rede é uma escola de negócios para pessoas que empreendem. Boa parte da educação ocorre de forma online. Já falei antes da ferramenta que é o INA, né? O Instituto de Negócios Amway, mais conhecido como INA, é responsável por desenvolver e disponibilizar treinamentos sobre produtos, vendas, liderança, desenvolvimento pessoal e o plano de negócios da Amway. Então, ali nós temos muito mais do que uma faculdade disponível. E de graça, ou seja, no momento que nós entramos no negócio que nós nos cadastramos, e nenhum empreendimento é com um custo tão baixo como esse nosso da Amway. E aí temos à nossa disposição todo esse conhecimento que podemos levar adiante
e podemos construir a nossa formação, não só pensando em sentido financeiro, mas como seres humanos, e sem precisar pagar nada por isso, né? Então, veja a grandiosidade desse negócio. Treinamentos gratuitos. Isso aqui eu copiei exatamente lá do site da Emoi, do que a Emoi, através dos treinamentos, nos coloca. Eu só copiei e colei, por isso a linguagem está exatamente da forma como está lá. Onde, o que eles nos ensinam? Conhecer e falar com propriedade sobre os produtos para revender. Então, no começo, é difícil para nós, no caso, chegar até o cliente. Mas se nós aprendermos, a partir do que eles nos disponibilizam, nós vamos cada vez conseguindo fazer isso com mais, com melhor resultado e de uma forma mais satisfatória, né? A Emoi mostra todos os passos de como iniciar no negócio, como aumentar o time de empreendedores e como crescer de forma forte e sustentável. Está nos treinamentos, né? Aprender como vender nas redes sociais, que é hoje, cada vez mais, as vendas estão ocorrendo nas redes sociais e nós precisamos dominar essa ferramenta que está disponível. Dicas para ser um líder de sucesso. O INA nos ensina. A história de sucesso dos grandes líderes, como já falei antes, está nos áudios e muito mais. Então, são muitos treinamentos disponíveis e nós podemos aprender com a nossa empresa, né? A Emoi transforma pessoas simples e humildes em grandes empresários. Eu vou citar aqui, poderia citar vários exemplos, mas uma pessoa que o meu upline, o Clairton, lá no início ele disse, assista o Clarici, uma pessoa humilde, simples, e hoje um grande líder. Assim tem vários outros, né? Essa imagem aqui também tirei do livro Geração Valor 2, Comece Pequeno, Sonhe Grande. Mantenha o seu custo de vida baixo, priorizando a ampliação do seu capital. Então, se nós, dentro da Emoi, nós começamos pequeno, mas o nosso sonho faz com que nós vamos crescendo. E aqui, um grande desafio que eu acredito que é de todos nós que entramos na Emoi, o medo do não. Se, por exemplo, nós vamos oferecer, a pessoa nos diz não, aí já dá, será que vai dar certo? Então, nós precisamos perder o medo. Porque uma coisa que já ouvimos muitas vezes, o não nós já temos, então vamos atrás do sim. Quanto mais não nós recebermos, mais perto estaremos do sim. Não é? É inspirativo isso aqui, né? Essa é uma pequena explanação, mas eu só vou fechar aqui a apresentação e falar um pouquinho ainda sobre, a partir desse sistema educativo, né? Dizer para vocês assim, ó, que estão aqui presentes na sala, eu acho que todos estão fazendo parte, mas eu sei que muitas pessoas vão assistir essa apresentação através da gravação, o vídeo, que depois vai ser disponibilizado no YouTube e de outras formas, né? Que eu estou cada vez mais contente, mais feliz dentro e cada vez mais empolgado dentro desse negócio, né? Eu sei que é um processo, às vezes demora, a gente, como isso é feito de forma paralela ao nosso trabalho, então a gente não dedica todo o tempo, mas mesmo assim a gente vai construindo e sabendo que se a gente tem um sonho, esse sonho, por exemplo, vai sendo construído. E eu escuto todo dia algum áudio ou assisto vídeo, e ontem, depois da aula, quando estava vindo para casa, e terminei de assistir em casa, junto com a Nilza, um vídeo que relacionado a um outro negócio que eu também estou iniciando, mas não, a princípio, como objetivo de trabalhar como prioridade nisso. Eu comprei uma extratora para limpeza de
de estofados, mas a minha ideia é isso, com o auxílio do Giovanni, que é meu filho, que também é empresário Emo, uma forma de usar os produtos da Emo e aproveitar para divulgar os produtos, principalmente o LOC e o alvejante e também o pré-wash. Então, esse que é o spray, né? E aí eu assisti um vídeo onde o cara estava falando, ele tem empresa, né, de limpeza de estofados, e eu vi que ele ia falar sobre os produtos que ele utiliza. E aí, logo ele começou a falar que um dia ele pediu para um amigo dele quais produtos posso utilizar. E ele, não, eu tenho esses aqui. Aí você, não, mas eu quero eles a preço de custo. Não, mas você se cadastra. Não, mas eu não quero revender. Mas você não precisa revender. E ele foi entendendo e ele falou com tanta empolgação que eu me emociono, por exemplo, me emocionei e me emociono. E aí eu lembro assim, ó, que principalmente o meu filho mais velho, muitas vezes ele diz, o pai só fala em emo, emo, emo. Por quê? Porque a gente começa a viver de fato isso. Isso começa a fazer parte da vida da gente no dia a dia e a gente vai se empolgando com isso cada vez mais, né? Então, para os que estão assistindo e os que vão ver depois, posso dizer que estou cada vez mais consciente e certo de que esse é o nosso negócio, é o negócio para nós fazermos e, com certeza, quando as pessoas que a gente convida vão começar a entender o que é isso, como funciona, eles também vão querer fazer e nós só temos a ganhar com isso e juntos vamos construir um negócio grandioso, né?